Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a dinâmica. Para a gente já chegar chegando, como de costume, vamos para o próximo tópico, que são as forças de atrito. Então, apresentar para vocês a ideia geral de forças de atrito. Olha o spoiler. A ideia geral, que é a seguinte: se você tem uma força e você fala que essa força é uma força de atrito, a gente vai fazer algumas considerações sobre esse tipo de força. Primeiro, em geral, nós tratamos de um tipo muito específico de atrito, que é o que nós chamamos de atrito de contato. Contato. Também chamado de atrito eletrostático. Vai ver esse nome aí. Eletrostático. Ou atrito de superfície também se pode chamar, né? Atrito de superfície. Esse atrito ele tem um tratamento diferente do atrito que a gente chama de atrito viscoso. Atrito viscoso. Ou atrito dos fluidos. Qual é a diferença entre eles? Bom, se você tem um objeto, uma caixa em cima de uma mesa, isso aqui, né? Isso aí da figurinha aí, né? Tem uma caixa em cima de uma mesa. Você vai empurrar ela e você sente uma dificuldade. Beleza? É como se a base ali da caixa tivesse micro rugosidades e essas rugosidades elas se encaixam nas rugosidades da mesa. Então tem a mesa. Se você chegar bem pertinho, você vai ver que nada é perfeitamente liso, né? Nem que seja aí no nível atômico, você vai perceber essas micro imperfeições. E é como se quando você tem um objeto parado ali em cima, ele encaixasse nessas rugosidades, né? Nessas microfissuras que existem ali. E aí, quando você pegar a caixinha, ó, aqui é caixa, né? Não sei se o meu desenho prestou, né? Aí, isso aqui seria a mesa, né? A mesa, o chão, sei lá, a superfície, alguma coisa assim. E na hora de você empurrar, a primeira força, ela é como se ela fosse um pouquinho maior. É uma força que a gente chama de destaque. Força de destaque. Mas o nome é esse mesmo. É uma força para você desgrudar o objeto da mesa, como se tivesse grudado, né? Pensando no modelo eletrostático, é como se tivesse uma força ali entre os átomos, né, mantendo eles grudados, beleza? Uma força de atração mesmo ali. E você tem que vencer essa força para começar o movimento. Não sei se você já viu, às vezes você vai empurrar um móvel muito pesado, né? Mas na hora que você vai empurrar para tirar ele do lugar, né, para ele começar a arrastar realmente, é uma força, e depois parece que quando ele começa, ele vai. Né? Então, essa força, chamada força de destaque, vai ser chamada nos livros de física do ensino médio de força de atrito estática. Força de atrito estática. E você vai ver essa sigla, né? FAT, né? Força, né, de atrito. Uma força de atrito estática. Essa força, ela é proporcional à força de contato entre o objeto e o chão. E a força de contato a gente já combinou, já chamamos ela de normal, beleza? Então essa força de destaque, ela vai ser o valor de um coeficiente vezes a força normal, beleza? Então esse coeficiente é chamado coeficiente de atrito estático. E essa aqui é a força normal de apoio.
Não necessariamente é uma força vertical, porque o objeto pode estar encostado na parede e ter a normal com a parede, né? Você botar sua mão assim na parede, se apoiar em cima dela, você vai ver, né? Consegue perceber a existência dessa força. Esse coeficiente de atrito estático ele é representado pela letra grega μ. É um μ minúsculo, beleza? E é só um coeficiente multiplicativo, beleza? Proporcional aí à força de contato. Em geral, as forças horizontais que você aplica sobre os objetos, normalmente para arrastar, não é levantar, é arrastar. Normalmente, para você arrastar um objeto na superfície, você faz uma força que é menor que o peso dele. Então, tipo, se você fosse levar o objeto para levar depois ele para frente, normalmente levantar é pior do que arrastar. Beleza? Tanto que raramente você levanta um objeto. Você só levanta um objeto para não ter que arrastar se ele for estragar o seu chão, se ele for quebrar, né, uma mesa que tem as pernas meio bamba. Né? Em geral, você prefere empurrar. Né? Você não gosta de levantar o objeto. Normalmente, empurrar é mais vantagem. Isso acontece porque, em geral, esse coeficiente é menor que 1. Beleza? E se ele é menor que 1, normalmente a força de atrito horizontal que precisa ser vencida para botar o bloco, o objeto, né, em movimento, para ele realmente arrastar no chão, normalmente essa força de atrito é menor do que a força normal que costuma equilibrar o peso do objeto. Né? Normalmente, beleza? Eventualmente pode aparecer alguma coisa? Pode. Né? É muito raro, eu não me lembro de um exame de seleção vestibular, PAS, Enem, não me lembro de um exame, um concurso sério, bem feito, que tenha coeficiente de atrito maior que 1. Beleza? Normalmente maior que 1 é tipo, sei lá, nível cola. Você está arrastando, sei lá, imagina que você tem, sabe, velcro. Imagina, você tem um tapetinho e tem um velcro em cima do tapete. Aí você vai arrastar o velcro ali em cima do tapete. Essa força, né, horizontal normalmente pode ser modelada por um coeficiente de atrito estático maior que 1. Pode ser que seja. Né? Mas aí você já percebe que já não é um atrito, né, com esse atrito de contato, um atrito de superfície. Parece que tem microganchos ali que vão arrancar os pelinhos do tapete ali de baixo, né, no velcro ali na hora que passar. Né? Então, já não é o tipo de problema que a gente quer resolver. A gente quer resolver problemas de objetos sólidos, um em contato com o outro, sem nada no meio do caminho. Beleza? Porque se eu botar uma areia ali no meio do caminho, vai ser mais fácil, porque ele vai rolar os grãozinhos de areia, ele vai deslizar em cima dos grãozinhos, porque os grãozinhos vão rolando. Aí já não serve, essa fórmula aqui já não serve mais. Né? Ou o coeficiente vai ser uma coisa variável, e aí já não serve para a gente, porque o que eu quero justamente é ter um número fixo desse coeficiente. Beleza? Então, a força de atrito, nesse nosso modelo aqui, depende exclusivamente da normal e do coeficiente de atrito. E esse coeficiente, aqui cabe comentar que ele é entre superfícies. Superfícies. No plural. Porque eu não tenho o coeficiente de atrito do asfalto, o coeficiente de atrito da madeira, o coeficiente de atrito da borracha. Não. É o coeficiente de atrito entre o asfalto e o pneu do carro. É o coeficiente de atrito entre a mesa e uma borracha, entre a mesa e um objeto de madeira. Então, eu tenho necessariamente duas superfícies. E quando a gente trabalha com a ideia de coeficiente de atrito, a gente vê o coeficiente de atrito entre duas superfícies. Porque se eu tiver na mesma mesa objetos de materiais diferentes, eles vão ter coeficientes de atrito diferentes. Beleza? E aqui uma outra coisa que a gente tem também é a ideia de que o coeficiente de atrito ele não depende da área de contato, ele não depende de... Cara, não depende de nada, ele só depende da natureza da superfície.
né? Então, se você tiver um objeto, sei lá, uma borracha, né? E a sua borracha normalmente tem um formato assim meio de paralelepípedo, né? Se você tem um objeto como esse, sim, tanto faz se ele está deitado ou em pé, porque o material entre as superfícies é o mesmo. Então, o coeficiente de atrito é o mesmo. O coeficiente de atrito é o mesmo. Né? Aí você vai falar, então não faz diferença o carro ter o pneu estreito e o pneu largo. Faz, mas a força de atrito não faz. Entendeu o que eu falei? Pode ser que você tenha outras questões de estabilidade envolvendo a largura do pneu do carro. Essas coisas não têm relação com o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito não depende da área de contato. Não depende. Para ilustrar essa situação, então, eu vou propor aqui uma experiência. Olha aí. Olha o que eu fiz aqui. Isso aqui é a tampa do meu notebook. Beleza? Está aqui. Eu estou representando ele como uma rampa. E aí eu vou botar um objeto aqui em cima, uma caixinha, beleza? E eu vou ver essa caixinha deslizar aqui em cima. Para essa caixinha deslizar, o que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar o ângulo da inclinação até ela começar a deslizar. Beleza? Vai ser isso que eu vou fazer. Peraí. Vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou escolher um ângulo em que ela desliza. Né? De preferência deslizar com velocidade constante. Né? Como você pode ver na vida real, as experiências elas são, né, diferentes, aí, diferenciadas. Tranquilo com isso? Então, qual é a ideia? Nesse ângulo aqui, ó, eu sei que a caixinha acabou de vencer o atrito estático e ela desce. Porque se o ângulo for menor, cara, você pode até empurrar, ó, ela não desce. Para um lado, para o outro, ela não desce. Por quê? Porque nessa inclinação aqui, ó, a força que está puxando ela, a componente da força que está puxando ela para ela descer, não é suficiente para ela descer. Agora veja, se eu botar ela assim, ó, se eu botar ela assim, ela também não desce. Ela também não desce. Por quê? O tamanho dessa área de contato, é porque eu perdi a referência da câmera. O tamanho dessa área de contato aqui é menor do que essa daqui, com certeza. Porém, a área não determina o coeficiente de atrito. Se eu tiver naquele ângulo em que o objeto desliza, ele vai deslizar, seja com essa área de contato, ó, a velocidade praticamente constante, tá vendo? Seja com essa área de contato aqui. Eu troquei a mão aqui, por isso que um foi mais rápido que o outro. Então, a área de contato não muda o coeficiente de atrito. Então, o que determina se um objeto vai deslizar ou não é o material que compõe a superfície. Nesse caso aqui, uma superfície é de plástico e a outra superfície é de papelão. Beleza? A área não determina o coeficiente de atrito, somente o material. Outra coisa que a gente tem também sobre o coeficiente de atrito estático é que ele é diferente do coeficiente de atrito que a gente tem depois que o objeto começou a deslizar. Então, antes do deslizamento, eu tenho um coeficiente, que é o estático. E esse coeficiente, ele determina o que nós chamamos de força de destaque. Essa força é determinada pelo produto μ vezes normal. É a força de atrito de destaque, que precisa para destacar o objeto, entre aspas, das micro-rugosidades que existem ali na superfície. Depois que o objeto já entrou em movimento, ou seja, depois que o objeto já está deslizando, a força de atrito já não é mais a força de atrito de destaque, é a força de atrito dinâmica, que você vai ver no livro chamando de FAT dinâmica, né? FAT-D, FAT-DIN, alguma coisa assim. Então, a FAT dinâmica, a força de atrito dinâmica, é a força que vai aparecer quando houver deslizamento.
Deslizamento. Veja que deslizamento não é a mesma coisa que movimento. Por exemplo, se você tiver um objeto rolando em cima de uma rampa, não existe deslizamento. As superfícies não estão se esfregando. É esfregar mesmo o termo, tá? Então, se não tem esse deslizamento, não tem atrito dinâmico. O atrito é estático. Quando um objeto rola em cima de outro, esse objeto não desliza na superfície. E se ele não tem deslizamento, o atrito não é dinâmico, o atrito é estático. A força de atrito dinâmica se calcula do mesmo jeitinho da força de atrito estático máxima, que é μ vezes normal. Com a diferença é que o μ que você vai usar aqui é o μ dinâmico. Esse coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático. Né? Às vezes, você pode até considerar, dependendo do tipo da experiência, da superfície, que eles podem até ser iguais. Tem situações em que isso é válido. Mas, em geral, o dinâmico ele é menor do que o estático, nunca maior, sempre menor ou igual. Beleza? E o que isso muda? Muda que quando você tem o deslizamento entre superfícies, você consegue saber, ao longo do processo de deslizamento, quanto vale a força que está travando aquele movimento, que está atrapalhando aquele movimento. E o que isso tem a ver com atrito viscoso, atrito de contato? No nosso modelo, a força de atrito só depende da normal. Ela não depende da velocidade do bloco, do objeto que está arrastando. Se ele está arrastando mais rápido, mais devagar, isso não faz diferença. No mundo do atrito viscoso, do atrito dos fluidos, aí a velocidade ela interfere. Né? Por exemplo, imagina a força de atrito com o ar. É uma força que ela é proporcional à velocidade do movimento ao quadrado. Então, quanto maior é a velocidade do objeto que está se movendo ali na atmosfera, maior é a força. E essa força é dependente do quadrado da velocidade. Então, você vai ter que conhecer a velocidade de deslizamento para você saber a força de atrito viscoso. Né? Esse tipo de atrito viscoso, atrito dos fluidos, é realmente um tipo de estudo muito específico. Provavelmente quem vai trabalhar com isso e vai ver, estudar isso aqui, é quem foi estudar ali a engenharia mecânica, a engenharia aeronáutica, né? Exclusivamente esse grupo aí específico lá no mundo da engenharia, beleza? Muitas das fórmulas aqui exigem uma matemática que nós não temos por aqui, justamente por conta dessa alta complexidade com diversos fatores, né? E também porque muitas vezes você não consegue calcular simplesmente os coeficientes. Eles são obtidos por experiências super complexas que constituem tabelas e você vai consultar listas de tabelas para ver qual tabela tem as informações que você precisa para conseguir preencher os parâmetros das equações enormes que aparecem. Normalmente, algumas nem é viável você fazer manualmente, você precisa ter um método computacional aí para você conseguir chegar lá. Na vida real não se faz isso na mão, beleza? Você pode até montar as equações na mão e tudo mais, mas a execução mesmo final numérica, né, necessariamente o uso aí pelo menos de uma calculadora aí bem avançada para você conseguir calcular as coisas corretamente. Né? Mas normalmente, na prática, o ideal é ferramenta computacional mesmo. Você insere os parâmetros, faz ali o check para garantir que suas fórmulas estão certas e executa e pega os números, porque você vai ter que fazer muitos cálculos, muitas vezes, em muitas situações distintas. Né? Então, você já viu aqui que falar de resistência do ar, se alguém tiver a coragem de jogar isso numa prova, um Enem, né? Ele vai fazer uma perguntinha ali na manha, na tranquilidade, ou ele vai botar um cálculo totalmente encaminhado, já tudo pronto para você só pegar, fazer a continha e apertar Enter. Por quê? Não é esperado que a gente seja capaz de fazer isso aqui com a ferramenta matemática que a gente tem no ensino médio. Beleza? Por que isso é um comentário interessante? Ora, porque a gente está vendo a simplicidade das forças de atrito. Cara, olha que legal, a força de atrito é proporcional à força normal de contato com o solo. Ou seja, você vai arrastar uma cadeira,
É uma força de atrito. Se o seu coleguinha estiver sentado em cima da cadeira, pode testar aí agora. Você vai ver que é mais difícil de arrastar, porque o atrito é maior, porque quando tem uma pessoa em cima da cadeira, a força de contato com o solo é maior e a normal é maior. Se a normal é maior, a força de atrito é maior. Simples assim. E se você está arrastando ali um objeto e tem uma certa força de atrito dinâmico, você botou um objeto com o dobro do peso ali em cima, ou seja, dobrou a normal, se você dobrar a normal, é o dobro do esforço para empurrar, quando tem atrito. Né? E você consegue perceber isso experimentalmente, você consegue fazer esse cálculo e chegar no valor dessa força. Né? E é por isso que essa ferramenta aqui tem relevância para nós. E a ideia de que a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica tem a ver com deslizamento são essenciais para você poder fazer os cálculos que vão aparecer. Né? Então eu botei aqui a mesma fórmula duas vezes, de maneiras diferentes. Mas a verdade é que cada problema é único, cada situação é única. E você não vai conseguir calcular a força de atrito se você virar só um papagaio de repetir fórmula. Porque você vai ter que descobrir dinamicamente o que está acontecendo e depois de fazer toda a análise, diagrama de forças, aí você vai ver se dá para usar essas fórmulas e se precisa, que às vezes nem precisa. Às vezes não é necessário fazer o cálculo da fórmula. E é por isso que todos os problemas de força de atrito primeiro começam com diagrama de forças, como a gente já vem fazendo. Beleza? Então, o exemplo é esse aí. Ó. Um corpo de massa 4 kg é arrastado. É arrastado, quer dizer, ele está sendo arrastado. É arrastado num plano horizontal por uma força horizontal constante de intensidade de 20 newtons, adquirindo a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta aí, qual é a intensidade da força de atrito que atua sobre o corpo. Beleza? Aqui para começar, que o emocionado que escrever que força de atrito é μ vezes normal e quiser fazer alguma coisa aqui, ele já começou errado. Porque não foi dado o coeficiente de atrito e você não tem como descobrir. Então, se não foi dado e não tem como descobrir, não é aqui que começam os problemas de força de atrito. A primeira análise é diagrama de forças. Faça o diagrama das forças que atuam no objeto. Beleza? Diagrama de corpo livre, como sempre. Está aqui a caixinha. Forças que atuam sobre ela. Primeiro, peso. O peso, massa vezes gravidade. mg. Olha, aqui ele não deu a gravidade. A princípio, eu não teria o valor dela. Então, eu não vou colocar que ela é 10, não. Porque eu não tenho certeza do valor dela. Não está escrito em lugar nenhum. Então, não vou botar. Então, vou botar aqui que a massa é 4 e a gravidade é G. E torcer para eu não usar. G vezes 4. Beleza? Está aqui a gravidade. G vezes 4. Aí tem a normal. Normal, como força vertical. Por quê que eu sei que tem a normal? Porque a caixa está em contato com a mesa. Reação à força-peso está no centro da Terra. Reação anormal está na superfície da mesa. Não estou estudando a mesa, estou estudando a caixinha, acabaram-se as forças. Nós temos para a direita uma força F. Ele deu o valor dessa força, falou que é uma força de 20 newtons. Né, de 20 newtons. Bom, e tem atrito. Atrito atrapalha. Se o atrito atrapalha, com certeza ele é uma força para trás. Se a força F fosse para a esquerda, o atrito virava para a direita, porque o atrito sempre se opõe a um movimento, né? O atrito se opõe a um movimento, se não tiver em movimento, a tendência de movimento. Então, nós não temos aceleração vertical. Então, a normal, seja quanto for, ela vai equilibrar o peso. G vezes 4 é o valor da normal. Beleza? Eu não sei quanto vale a gravidade. Se for 10, 40 newtons, né? É isso. Mas eu não vou usar essa normal. Veja, não existe fórmula para normal, hein? Não temos aceleração vertical. Então, o peso e a normal estão equilibrados. Nós temos uma aceleração para a direita. Essa aceleração para a direita é de 2 metros por segundo ao quadrado. Está escrito lá. A aceleração chama qual fórmula? A aceleração te chama para a segunda lei de Newton, F igual a ma.
É para isso que se chama aceleração. Que F? Força resultante. Quanto vale a força resultante? Vamos considerar que tudo que aponta para a direita é positivo. É o sistema que nós temos que fazer toda vez, né? Porque se eu quero saber o sinal, eu preciso de uma convenção de sinais. E eu escolho a convenção. Então, vamos supor que todo mundo que vai para a direita é positivo. Então, 20 menos a força de atrito, que a força de atrito aponta no sentido oposto, é igual à massa do corpo, 4 vezes a aceleração, 2. 4 vezes 2 dá 8. 20 menos a força de atrito é igual a 8. A força de atrito vale 12 newton. Beleza? Qual é o coeficiente? Não sei. Qual é a gravidade? Não sei, não preciso de nada disso. Ele perguntou qual é a intensidade da força de atrito que atua sobre o corpo. A força de atrito é de 12 newtons. Beleza? E eu não preciso da fórmula da força de atrito toda hora. Quando eu vou usar a fórmula da força de atrito? Quando eu quiser o coeficiente. Quando eu quiser saber para um objeto estático, parado, qual é a maior força possível que eu preciso fazer para ele sair do lugar, ou qual é a maior força que eu posso fazer sem ele sair do lugar, sem ele deslizar. Aqui não, aqui é uma situação dinâmica. O corpo está arrastando e ainda tem aceleração. E eu estou querendo saber qual é a força de atrito que está impedindo ele de ter a aceleração máxima possível. Porque, veja, você tem 4 kg, ó, F é igual a MA. Se eu fizesse uma força em cima dele, estou viajando, tá? Já acabou o problema. Se eu fizesse uma força de 20 newton num corpo de 4 kg, ele teria uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas ele não tem 5, ele só tem 2. Ele tem 2, por quê? Porque o atrito não deixa. O atrito não deixa ele ter aceleração de 5. Aí ele só tem 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Beleza? Tranquilo com essa aplicação aqui? Vamos apresentando as forças e as diversas aplicações nos diversos vídeos à frente. Beleza? Usando sempre um problema como elemento motivador. Isso não é um conjunto de aulas de exercício. Exercício é você que vai fazer repetindo dezenas, de preferências, centenas de vezes, os exercícios que você conseguir encontrar. Beleza? Valeu, falou, até a próxima. Tamo junto.